Olha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Ai, meu Deus do céu, calma que nós vamos segurar essa câmera. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Thalita Matos e eu vim aqui para ser um livro aberto para vocês, porque como minha mãe diz, eu sempre fui um livro aberto. Meu irmão já foi um livro mais fechado, então era difícil saber o que realmente ele estava sentindo, mas Joe conta tudo. Então, hoje eu vim para contar para vocês uma história que eu tenho certeza que vai fazer sentido. Mas fica até o final do vídeo que eu tô tentando arrumar esse cabelo, que perfeccionismo é, né? Para não dizer outra coisa, né? Mas eu vim aqui para dizer algo para vocês. Eu vou contar uma história. Eu quero que vocês fiquem até o final, porque no final vai fazer sentido. Por favor, não subestime minha inteligência, hein? Olha só, porque a gente tem uma história quentinha para dizer para vocês. Bom, para quem não me conhece e já me sabe, eu me aventurei a fazer tudo e muitas vezes não terminar as coisas. Alguns me colocaram rótulo de TDAH, outros me colocaram de congela feijão. Pois é, eu vi isso também, de congela feijão. Outras me colocaram que eu tinha algum tipo de problema. E aí eu fui buscar terapia, né? Porque eu falei, gente, eu não quero dar problema pra ninguém. Então eu não quero, eu já sou um problema pra mim mesma, pros meus pensamentos, pro meu cérebro. Quem dirá ser um problema para as outras pessoas, né? Então eu falei, eu vou fazer uma terapia. E nisso eu descobri que eu fui laudada com TDAH e altas habilidades. Aí eu falei, nossa, altas habilidades, gente, eu me sinto, tipo, superior às outras pessoas. Só que não, né, gente? Porque a gente começa, muitas vezes tem dificuldade para terminar, né? Então, eu comecei a pensar em alguns padrões da minha vida. E hoje me veio um pensamento. Eu não tive como deixar de compartilhar isso com vocês, né? Eu comecei... O sonho da minha mãe era que eu fosse médica. Então, tá que ela transferiu isso para minha filha. E eu pensava, puxa, eu vou ser médica? Eu falei, gente, eu vou ser médica? O que que eu vou fazer? Né? Porque eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de me conectar com pessoas. Aí minha mãe, você não quer fazer? Então medicina só vai fazer enfermagem. Eu falei, ok, vou fazer enfermagem. Ai, vou fazer enfermagem. Fui fazer enfermagem, me aventurei. Eu lembro como hoje, o primeiro nome do paciente se chamava Seu Francisco. Eu virei para o São Francisco, ele estava com uma traqueostomia, para falar termos mais técnicos, né, para quem é da área da enfermagem, com uma traqueostomia, não se movimentava do pescoço para baixo, mas ele tinha sã consciência. Aí eu virei para ele e falei assim, Seu Francisco, você é o meu primeiro paciente! Ele olhou para mim e fez assim, meu Deus, a gente deve ter pensado, socorro, Deus, vou ser atendido por essa criatura. E aí eu falava assim pra minha mãe na enfermagem, mãe, você me dá um dinheiro pra mim comprar um Monange? E aí minha mãe dava, daqui a pouco, mãe, você me dá um dinheiro pra comprar um sabonete? Mãe, você me dá um comprar... Minha mãe falou, Thalita, você tá fazendo estágio de enfermagem? E por que você tá me pedindo tanto dinheiro? Eu falei, mãe, é que tem o senhorzinho, o seu Francisco, que tem mais de 20 feridinhas, que pra técnica da enfermagem chama úlceras por pressão, né? Pra fazer um técnico social. Úlcera por pressão. E ele tinha umas 20, então eu começava a atender ele 7 horas da manhã e ia terminar quase meio-dia. E o pessoal da enfermagem ficava revoltado. Por quê? Eles terminavam todos os pacientes dele umas 10 horas da manhã e queriam vazar, mas não poderiam vazar se a última não terminasse. E quem era a última? Joe! Sempre era eu, causando situações. Gente, o pessoal me odiava na enfermagem. O pessoal me odiava no estágio de enfermagem. E eu imagino por quê. Tá tudo bem, gente, hoje eu já fiz terapia, tá tudo certo, enfim. E aí eu olhava para aquele ambiente e falava, gente, tem que ter um brilho, aquelas paredes brancas, gente, a gente não pode pintar essa parede? Não, Thalita, a gente tá no hospital. Eu falei, não, mas então vamos trazer um creme, passar um creme... Gente, eu lembro como hoje que meu quarto era o mais perfumado. Era perfume Monange que eu passava no corpo do paciente. Nossa, era uma maravilha. Só que eu ficava muito tempo fazendo os curativos dele, só que ele era sozinho. Ele não tinha família. A família simplesmente deixou ele lá no hospital e abandonou ele, enfim. Teve uma médica que olhou pra mim e falou assim, essa menina é diferente, vamos chamar ela pra enfermagem. Aí eu lá, toda bonitona, né, ai, que não sei o que eu sou da enfermagem, né, porque, assim, quem faz auxiliar de enfermagem, gente, se elas não têm um cérebro consciente, elas colocam um estetoscópio no pescoço e um jaleco e anda desfilando no hospital achando que é médica. Gente, eu juro pra vocês que eu não era essa pessoa. E aí essa médica me viu e falou assim,
Gente, eu vou contratar essa menina, porque essa menina é diferente. Me contratou. E eles eram uma equipe de bariátrica, cirurgia bariátrica. Então, pensa, trabalhar com gordinho, trabalhar ali, era todo um processo, né? E aí me chamaram para me convidar para ser instrumentadora cirúrgica. Gente, sem brincadeira, não deu certo. Bem que a minha mãe dizia que eu, desde pequena, queria achar a panela, as tampas da minha panela. E às vezes eu não conseguia. Ou seja, já um sinal na minha infância mostrava que eu tentava encaixar as coisas, eu não conseguia. Eu não era para me encaixar nos lugares. Eu entrei naquele centro cirúrgico e falei, gente, aquilo, que ambiente pesado, que ambiente fechado. Falei, não, isso aqui precisa de alegria. E aí eu chegava e falava assim, buenas tardes, muchachos e muchachas. Bom dia, buenos dias. O pessoal ficava olhando assim para mim e falava assim, não, Thalita, não, não. Aí eu, o que que foi? Não pode abraçar! Contamina campo! Aí eu, meu Deus do céu, tem regras nesse centro cirúrgico. E aí que eu fui descobrir que, lógico, eu não me encaixava no centro cirúrgico. Por quê? Porque era um ambiente a qual me fazia me sentir presa. E eu queria abraçar as pessoas. Aí a médica falava assim, né, que era japonesa, ela falava assim, não, Thalita, contamina campo, o paciente pega infecção. Fica ali no cantinho, vai. Ninguém controla essa menina. Eu lembrei da minha mãe. Minha mãe dizia isso, né? Ninguém controla essa menina. Pois de fato eu acho, literalmente, que ninguém tinha como controlar a gente, porque a gente tentava se caber num campo onde a gente não era para se caber. Era simples assim. E muitas vezes eu passei minha vida tentando me encaixar em algumas coisas. E aí hoje de manhã eu tive um sonho. Eu falei, não, eu tenho que compartilhar isso. Eu tive um sonho e aí eu lembrei e falei assim, gente, eu tenho que compartilhar isso com as pessoas. E eu lembro que no campo da enfermagem tinha instrumentadora. E eu, lógico, estava isolada. Por quê? Porque eu era muito curiosa. Eu queria ver a pessoa aberta. Eu achei isso incrível. Quando abriu a pessoa e fechava, eu falei, gente, mas não tem um número para encaixar um intestino grosso, um intestino delgado no lugar? Não, Thalita, a gente fecha e os órgãos automaticamente vão se encaixando no lugar. E eu achava isso incrível. Mas eu tinha uma curiosidade muito grande, eu queria ver a pessoa dentro, eu queria ver o cérebro da pessoa. Eu não queria estar ali naquele ambiente fechado, onde a instrumentadora pegava na mão do médico, entregava o equipamento, o material, e o médico só estendia a mão e a instrumentadora entregava o material. E ele sabia o que ele ia fazer. Só que sabe o que era interessante? É que ela abria aquele campo todo esterilizado, colocava os materiais, aquela caixa toda esterilizada, abria e ela sabia exatamente aquilo que ele precisava na hora que ele precisava, sem precisar pedir. Me vê uma pinça, Sharon, me vê uma pinça Aliens, que eu lembro do filme, né? Porque eu sempre associava com filme. Ela simplesmente pegava na mão e entregava o material. Só que sabe o que eu percebi? É que eles pegavam o material e jogavam fora. Jogava no chão, jogava. Quem que vinha pegar aquilo depois? Então, hoje, o que eu pensei e cheguei numa conclusão? Existem algumas pessoas no decorrer da vida que elas chegam num momento de despertar. Esse despertar traz a pessoa a olhar para ela e perceber aquilo que ela está fazendo de legal e aquilo que ela não está fazendo de legal. E quando ela passa por esse processo, é como se ela fosse para uma incubadora, é como se ela fosse para um lugar de esterilização, onde ela ficasse ali e ela passasse por um processo de limpeza. E esse momento de limpeza existe um nome chamado solidão e silêncio. Ali ela vai, as coisas parecem nebulosas, porque tá ali aquele vapor limpando, tirando tudo. E quando ela sai daquele lugar, que a gente chama de autoclave, ela vem com uma clareza, uma transparência, e ela fala: puxa, é isso. Só que o nosso cérebro, muitas vezes, ele quer voltar para o lugar onde ele já sabe que é comum, onde ele já sabe que é confortável. Então ele quer voltar. Quantas vezes na nossa vida a gente olha, estamos com a nossa caixinha limpa, nossa caixinha esterilizada, tudo limpo, a gente passou por um processo de lapidação, um processo de aprendizagem, e a gente às vezes quer pegar aquele material infectado do chão e trazer para dentro da nossa caixa limpa. Sinceramente, eu não julgo as pessoas que tomam suas decisões e levam sua vida. Mas se a pessoa virar para mim e falar, Thalita, eu fiz isso pela segunda vez, eu viro para você e falo, tá tudo bem. É o máximo que você poderia fazer por você mesma.
Ponto de reflexão, né? Então, aquele momento que você ficou em silêncio, que você chorou nesse chão gelado, que você pediu para Deus, Deus, por favor, eu mereço ser feliz, eu mereço ter um amor, eu mereço conhecer um esposo que me ame, que me honre, que irradie a minha luz. E aí você fala, você homem, fala, eu mereço uma esposa que realce em mim o que eu tenho de melhor, que a gente cresça juntos, que a gente junto expanda. Aí o universo vira para você, que seja o universo, Alá, Jeová, Buda, quem seja aquilo que você acredita, não importa. Ele te ouviu. E ele vira para você e fala assim, tá bom, você tá disposta a esperar por aquilo que você tá pedindo? Aí você fala assim, claro, eu estou disposta. Só que muitas vezes você olha pro vizinho e você quer pegar a caquinha do vizinho. Você quer olhar e falar assim, esse material tá no chão, vou pegar. Mas ele tá infectado. A sua caixa tá limpa. Pra que você quer pegar coisas que não é sua? Pra que você quer limpar e deixar íntegro algo que não pertence a você? Algo que pertence ao outro. Então foca em você. Foca na sua identidade. Foca naquilo que você acredita. Porque ele vai olhar pra você, é isso que você quer? Então saiba esperar. Saiba dizer não para aquilo que não te pertence. Então você vai estar na sua caixinha, que você já levou um tempo para você se esterilizar, você já levou um tempo para você sair do cenário que você tá, para você entrar nesse novo. E aí você olha e fala assim, tá tudo certo. Agora eu já sei. Mas aí às vezes você quer ter uma recaída e pegar lixo para trazer para dentro do seu ambiente, onde você está buscando paz, onde você está buscando tranquilidade, onde você está buscando aquilo que você acredita. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você pediu para sua espiritualidade quando você ficou sozinha no seu quarto? Porque enquanto as pessoas estão lá orando, fazendo serviço voluntário, você está dentro do seu quarto, sozinha, chorando e pedindo para que Deus ouça a sua oração, o seu pedido. E ele te ouviu. E aí ele vai lá para você, vira para você e fala: tá tudo bem, vamos ver até onde você realmente quer isso. Então você quer um esposo bom, aí você também tem que ser uma esposa boa. Só que você é esposa boa e você quer abaixar o seu nível e pegar a caquinha dos outros. Não faça isso, meu amor. Eu já passei por isso e eu sei como que é. A gente sentir falta, mas não é falta, não é você, é o sua mente. É o seu subconsciente falando, eu quero voltar para o lugar que era confortável, não aceita isso. Você fala, não, olha, isso aqui é melhor. Então, a pessoa que quiser você, ela vai estar no mesmo nível que você. Ela vai se encaixar, vai ser uma simbiose. E vocês vão ser muito felizes. Então, o que eu vejo para vocês é, aprenda a dizer não. Aprenda a olhar para aquelas situações que você olha e uma vez visto, não pode ser desvisto, tá? Maravilhosas. Então você olha para aquelas situações e fala assim, puxa, eu não quero voltar mais para essa situação. E você vai olhar e falar assim, tá tudo bem. Isso é o meu subconsciente, essa não sou eu. E você vai dizer, não, eu não aceito menos que isso. E você vai esperar. Porque você imagina o seu futuro esposo ou a sua futura esposa sabendo que você perdeu tempo com as erradas enquanto esperava pela certa? Então saiba esperar. Enquanto isso, Thalita, o que eu faço com essa energia que tá dentro de mim? Ai, eu exponho, eu não consigo segurar isso. O simples, maravilhosa. Vai fazer academia. Vai estudar, vai criar, vai ler, vai escrever, vai se conectar com as pessoas, vai voltar a ter amizade com seus amigos, vai alimentar essas amizades, vai ficar próximo da sua família. Tem muita coisa para você fazer. O que você não pode fazer é você ficar nesse miolo de esperar ser escolhida, sendo que, na verdade, você se escolhe primeiro. Então, pega esse código, tá? E no final das contas, se vocês querem ver mais artigos ou falando mais assuntos sobre isso, eu estou começando agora, então, para mim, não tô nem aí para o que o pessoal vai falar, porque eu sou essa pessoa. Então, diz que pra gente gravar algo, a gente sempre canta uma música no final. A gente sempre faz associações, seja por emoção e seja por dor. Eu não quero que vocês passem por essas coisas, eu quero que vocês lembrem de uma música e que vocês lembrem desse assunto que a gente conversou, tá?
É uma música que diz assim: é o final pra gente refletir, tá? Volta pra você, porque ela tá esperando por você. Tá maravilhosa? Não deixe de olhar pra você, tá? Não é fácil, não preciso dizer. Não é fácil, não é fácil. Todo dia de manhã, como eu tomo meu café amargo. Agora você vai lembrar do que a gente conversou, tá bom? Bora, maravilhosas. Bora se libertar. Um beijo pra vocês, grande.